Liberalismo. Liberalismo é uma filosofia política que defende a liberdade do indivíduo, propriedade privada, a Liberdade separação entre econômica. Estado e Igreja, o livre mercado e a liberdade de expressão. O liberalismo nasceu com a valorização dos direitos individuais no século XVII e inspirou revoluções que acabaram com as monarquias que existiam na Europa, sendo a mais famosa a Revolução Francesa. Seu pensamento... E eu acho engraçado que quando a gente vai ver a Revolução Francesa, de fato, a Revolução Francesa, a esquerda da época, é basicamente os liberais de hoje em dia, os capitalistas de hoje em dia. Tá entendendo? Esses dias eu vi uma pessoa no TikTok que aparentemente não estudou sobre isso. E acho que estava confundindo bastante as coisas. é o mais influente na política moderna, com pensadores famosos como Locke, Rousseau, Montesquieu e Adam Smith. Conservadorismo. O conservadorismo político surgiu como uma reação direta à Revolução Francesa, e desde então ele assume elementos diferentes em cada país e cada época. Essa é a dificuldade dos conservadores, manter as mesmas posições ao longo do tempo e se organizar em grandes grupos. Centrismo. O centrismo fica no meio da briga constante entre esquerda e direita. Que é a maioria da contra população. mudanças radicais, tanto para... Que essa é a maioria da população. Geralmente a gente vai ter centro-esquerda, centro-direita, mas a maioria é centrista. É centro-direita ou centro-esquerda, vai ter viés. É a grande maioria da população. Dificilmente, na grande massa, você vai ter uma maioria, seja extrema-esquerda ou extrema-direita, é muito difícil. Para você conseguir isso só em um estado de calamidade total, como aconteceu em certas revoluções socialistas, por exemplo. esquerda quanto para a direita. Centristas levam fama por serem sem graça, mas também são a grande maioria das pessoas Mas tem e dos viés, políticos. tem viés. Progressismo. Progressismo é a corrente política que defende reformas para avançar o desenvolvimento humano, favorecendo as opiniões de cientistas e técnicos. O Kant definiu o progressismo como um movimento do barbarismo para a civilização. Não é isso Os progressistas hoje, acham que ideias novas são melhores e por isso são muito ousados em busca de avanços, o que às vezes leva eles a realizar ações condenáveis. Ambientalismo. Ambientalismo acredita que o governo deve implementar políticas para garantir que a relação econômica entre o homem e o meio ambiente seja feita de forma justa e sustentável. Nasceu junto com as primeiras fábricas na Inglaterra, mas só se tornou um movimento político após a popularização. Olha pra essa menina, velho. Pra essa menina. A cara dessa menina. Só pela cara você já vê que não vai sair nada que preste daqui. Tem certas coisas que pela aparência a gente tem que julgar mesmo. Tem que julgar. Da teoria do efeito estufa e do aquecimento global. Socialismo. Socialismo é a ideia de que a sociedade deve decidir como usar os recursos econômicos para o bem de todos, não interesses privados. Socialistas são contra a ideia de que tudo tem um dono e que esse dono possa escolher fazer o que quiser com a sua propriedade privada. Então qual é a solução? O Estado ser dono de tudo. Ai, meu Deus. O socialismo é um termo amplo, que descreve desde ideias de centro-esquerda até o extremo do comunismo. Social-democracia. Acho que até a social-democracia entra nisso aí, né? Comunismo. O comunismo propõe uma revolução de trabalhadores que acaba com a propriedade privada e substitui por propriedade coletiva. Aí eu te pergunto, só por essa imagem aqui. Aí eu te pergunto. Desses 4 aqui, algum aqui tem capacidade de tomar decisões difíceis, de resolver problemas e de assumir riscos? Vocês acham? Será que vai ser fácil? Tá entendendo? Então, o mais provável que vai acontecer aqui é o quê? Alguém inteligente o suficiente tomar a frente e esses vagabundos aqui, acabou. O cara vai ser o líder. A pessoa que resolver problemas, assumir riscos, tomar decisões difíceis, vai ser o líder. E aqui você já está criando uma hierarquia. Ou seja, dentro da própria teoria, você está criando uma classe, hierarquia. Olha pra isso aqui, velho. Olha pra esses caras, velho. Olha pra esses 2 caras, velho. Esses caras têm condição de tomar decisão? Eles acreditam que a coisa mais importante da humanidade é a disputa entre uma classe de poderosos e uma classe de oprimidos por recursos materiais. É esse o problema. É a mente pífia do esquerdista e do comunista de achar que todas as pessoas milionárias ou bilionárias são más, são opressores, são maus. Eles não pensam em nada, só pensam neles mesmos, o que não está errado, tecnicamente. E que a grande massa, todo o proletariado, todos os trabalhadores, não são bonzinhos.
Não, eles são bonzinhos. Eles são um amor de pessoa. Pelo amor de Deus, isso é uma piada. materiais, e que a história avança quando acontecem mudanças nessa relação. A consequência disso é que eles imaginam que a humanidade, uma hora ou outra, vai evoluir para uma utopia, onde não existiria governo. Todas as pessoas seriam perfeitamente iguais e teriam suas necessidades atendidas. Na prática, países comunistas do século XX, que tinham governos que controlavam tudo da sociedade, tinham uma desigualdade imensa entre Calma. Aí você vai ofender o historiador do TikTok, pô. Não pode falar essas coisas. O comunismo nunca foi aplicado. Não importa se os partidos se diziam comunistas. Não importa se todos eles seguiam e pregavam a ideologia comunista. Nunca foi implantado. Só o socialismo foi. Que tecnicamente é o caminho para... O bagulho deu errado antes de chegar no final, velho. a classe política e os trabalhadores, e sofreu com escassez de comida e suprimentos básicos. Sindicalismo. Os sindicalistas acreditam que os trabalhadores devem se organizar em sindicatos e fazer greves até terem poder suficiente para tomarem o controle das fábricas e outros meios de produção. A diferença do comunismo Resumindo, vagabundos. Resumindo, é isso. Vagabundos que querem tomar o que alguém já construiu. é que a revolução deve ser feita através dos sindicatos, que depois a sociedade não deve ser administrada por um Estado centralizado, mas por um conselho de sindicatos. Corporativismo. E não vai ter um Corporativismo sindicato acredita na central, organização de toda a principal? sociedade através das corporações. Isso é bem parecido com o sindicalismo. A diferença é que outras organizações, além dos sindicatos, devem ter poder político, como grandes empresas, o exército e associações. Blaze. As corporações devem colaborar entre si para que não exista conflito entre os grupos da sociedade. Fato curioso, Fascismo. o sindicalismo e o corporativismo são os pais do fascismo. Fascismo. O fascismo é uma ideologia que acredita que o Estado deve mandar em todas as organizações da sociedade para garantir que todos trabalhem para a grandeza da nação. Eles acreditam que o Estado é um mediador perfeito para resolver todos os conflitos entre classes, como entre patrões e funcionários. Já que a luta de classes seria resolvida, para um fascista, a verdadeira luta No caso, o fascismo, ele segue muito dessas ideologias utópicas como o comunismo, que é extinguir a luta de classes, só que o fascismo, ele vai mais além. Enquanto o comunismo, ele tenta pregar uma coisa mais comunitária, de igualdade para todos e que, sei lá, e que após o socialismo você vai evoluir para uma utopia onde não vai ter Estado, onde não vai ter luta de classes, onde todos vão viver igualmente. O fascismo não. O fascismo basicamente ele prega que é o Estado que vai mandar em tudo e não existe indivíduo. No caso, o indivíduo existe dentro do coletivo do fascismo. É basicamente isso. Então a tendência é que pessoas que têm discursos socialistas e comunistas e revolucionários, quando assumem o poder, a tendência é que se tornem ditaduras fascistas também. que move a história é entre diferentes países. Nazismo. O nazismo muda essa ideia, trocando a luta entre países pela luta entre raças. Então, o que impede que a humanidade se torne uma utopia são as raças malvadas que controlam o poder e É a mesma historiazinha do comunismo. oprimem as raças nobres e injustiçadas. Para triunfar, a raça dos oprimidos precisa fazer uma revolução e uma guerra para eliminar a raça opressora. Populismo. Populismo é a ideia do conflito entre as elites poderosas e a grande massa da população. A elite é feita de políticos, empresários, artistas, jornalistas e é malvada e mentirosa. E o povo é honesto, trabalhador e humilde. Exatamente. Populismo hoje em dia é um termo muito usado para diminuir uma pauta política e pode ser observado tanto na esquerda quanto na direita. Bolivarianismo. Bolivarianismo é um movimento político de união da América Latina contra o imperialismo norte-americano. Propõe distribuição igualitária de riquezas naturais e democracia popular. Na prática, acabou se tornando um socialismo moderado, que fortalece oligarquias locais e que teve consequências graves na Venezuela. Pan-africanismo. O pan-africanismo acredita em uma união cultural e política entre os africanos e seus descendentes dentro e fora da África. Sua ideia É interessante a unidade da até. raça negra para a elevação da qualidade de vida de todos os africanos. Esse movimento é o motivo de tantas bandeiras. Tipo, o movimento do pan-africanismo é interessante, porém, o que impede esse movimento
é justamente as guerras civis que tem na África. Os países não se dão bem dentro deles mesmos, tá ligado? As africanas terem verde, amarelo e vermelho. Pan-arabismo. Muito parecido com É a pan-africanismo, mesma mas merda. para os países que falam árabe. Curiosamente, os países do norte da África participam dos dois movimentos. É o motivo de tantas bandeiras vermelhas, pretas e brancas no Oriente Médio. Terceiro mundismo. Muito ligado ao pan-africanismo e ao pan-arabismo, o terceiro mundismo surgiu no ápice da Guerra Fria, com os países que rejeitavam tanto o primeiro mundo, dos Estados Unidos, e o segundo mundo, da União Soviética. Eles queriam uma via independente para o desenvolvimento. Essa ideia pode parecer morta, mas os BRICS trazem muito desse legado Mas até os hoje. BRICS têm a China. Imperialismo. Imperialismo Os é a BRICS têm doutrina a... política que Os BRICS têm a China dentro deles, então não é totalmente terceiro mundo. de manter ou estender o poder de uma nação sobre outras. O imperialismo nasceu na Pérsia 500 anos antes de Cristo, mas o nome é usado principalmente para a partilha da África no século XIX e de forma depreciativa até os dias de hoje. Anarquismo. Anarquismo é uma das doutrinas políticas que nunca foi aplicada. Anarquistas são contra a autoridade e a hierarquia exercida pelo Estado por organizações no geral. Anarquistas só aceitam hierarquias que eles tenham se vinculado por... Olha aqui. Então, só por esse conceito aqui a gente já vê que vai dar super certo. A gente já vê o que é que tá saindo de bom disso aqui. Opressão, carteira de trabalho. Explicou bem. livre de espontânea vontade. Anarquismo acaba caindo Explicou pro campo bem. da esquerda, com uma exceção. Anarcocapitalismo. O queridinho dos adolescentes. Após alguns anos de estudo, alguns economistas austríacos chegaram à mesma conclusão que os anarquistas. O fim do Estado, mas com uma diferença. Agora todas as relações serão reguladas pelo livre mercado. Com certeza vai dar super certo. Tem a cara de que vai dar super certo. Com toda certeza. Ninguém vai ser explorado nessa brincadeira também. Anarcocapitalistas acreditam em ideias de direitos individuais semelhantes aos liberais, mas com um foco maior no princípio da não agressão, que diz que qualquer uso da força, seja por indivíduos ou pelo Estado, é imoral. Monarquismo. Monarquistas acreditam, de uma forma geral, na autoridade de um rei ou de uma família real para chefiar um país. O grau de poder do monarca varia de monarquista para monarquista, mas a fundamentação é a mesma: o direito dado por Deus. Que é o sistema governamental mais natural para o ser humano. Não quer dizer que é o melhor de todos ou que é perfeito, mas é o mais natural, justamente por isso. Porque uma pessoa surge e aparece para resolver problemas de um grupo ou de uma comunidade. E após resolver esses problemas, todos veem ele como um líder. E ele assume esse posto de liderança. Logo após assumir o posto de liderança, essa pessoa vai querer manter esse poder e posto de liderança nele mesmo e na sua família, nos seus aliados. E aí você já vai nascendo. E aí você vai criar recursos, como por exemplo, foi muito usado pela monarquia, que é serem escolhidos por Deus, basicamente, né? Acabou? Acabou. Fala aí, pessoal, se chegou até aqui, curte, compartilha, comenta. Mas só se gostou, Vão lá no se canal do preferiu. cara, vão lá no canal dos caras, canal muito bom, novos clássicos, muito bom. O que eu tenho a dizer é, porque muitas pessoas perguntam, o que é que eu defendo? Eu sou uma pessoa nacionalista. Eu defendo a soberania nacional, eu defendo que um país tenha um Estado forte, sim, porém não uma ditadura. Eu defendo que o país tenha um Estado forte, sem ser uma ditadura, algo parecido com a social-democracia, e que invista no desenvolvimento social, e esse desenvolvimento social naturalmente vai trazer lucro e benefício para o Estado e para os meios de produções privados. É isso que eu defendo. Enfim, se você discorda ou defende algo diferente, deixa, eu sou aberto a ideias diferentes. Deixa aí embaixo.